Fala, moçada, tamo aí, Carlão, mais um dia, mais um episódio para gravação deste podcast que veio para ficar, que é o Prof Play. E tamo aqui, ó, indo de vento em popo, pode pá que se cuide, hein? Você acredita, rapaz, o Lula desmarcou com nós, porque não sei o que, recebeu um cachezinho e pã. Que isso? Deus Lula, não vem dessas pisadas fora não, brother. Estamos te esperando. Carlão, dá o ar da graça pra moçada aí. E aí, galera, beleza? Rapaz, essa coisa de gente, de convidado e tal, né? Todo mundo falando que o Pode Pá com o Lula parece que foi o podcast mais assistido já de todos. Da história do planeta, né? E tal, mas é que, cara, eu vou te falar um negócio aí, os caras não estão, nós estamos aí com os convidados na agulha que vão colocar eles no bolso, hein? Segura. Que é isso? Vamos que vamos. E hoje vamos falar de um assunto que costuma deixar o povo nervoso. É bastante. Né? Vamos falar de mentalidade, vamos falar de um assunto firmeza. E como a gente é, né, comunista, aquele negócio todo, vamos então faturar, né? Vamos faturar, vamos colocar para rodar, vamos colocar aí um pouquinho de dinheiro na conta. E se você aí, garotinho, tá querendo colocar tua marca aqui, ó, quer conversar com nós, quer aparecer, vamos lá, vamos faturar, vamos fazer acontecer, entra em contato com a gente e vamos que vamos. Bora. Agora vai lá, garotinho. Moçada, como sempre, a gente vai falar do nosso patrocinador, que é a Zap Autoescola. E eu falo sem medo de errar, sem medo de ser feliz. A Zap Autoescola é a melhor autoescola de Marília e região. Não tem boca, não tem pá, é muito bom. Se liguem que a Zap Autoescola fica na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, no número 1145. O telefone deles é código 14 34710662 e as naves. Só carrão. É o Braia. Você tira a carta facinho e tem um segredinho, tem um glitch. Você chega lá, você procura um caboquinho mais ou menos desse perfil aqui, ó. Óculos redondinho, baixinho, gente fina. Cabecinha branca. E o dono da lancha? É, o dono da lancha. E aí, você fala, ó, ouvi a propaganda no Prof Play, me falaram que tem um desconto bacana aqui pra eu tirar minha carta. Tem carta de moto, tem de carro, tem carro e moto, tem reciclagem, tem renovação, tem de um tudo. Eu tô com umas par daquelas cartinhas brancas que chegam em casa, com os risquinhos assim na vertical, chamado boleto. Aí você viu dele? Vem uns pontos junto, uma foto do seu carro. Multa. Já eu vou juntar umas, vou levar lá pra ver se dá negócio. Falando neles, ó. Ó os caras aí, ó. Aí, rapaz, os caras colocam, vou te falar também, uns radar numa posição muito capciosa, né? Aí. Fica ligeiro que os caras estão colocando na entrada e na saída do pedágio. Tá vindo uma Scania, 35 toneladas atrás do C, você vai deixar chegar pertinho? Eu dou uma estica. Não, mas isso é 40 por hora. E toma-lhe multa. Toma-lhe multa. E, moçada, e hoje, então, a gente vai abordar um tema que costuma arrepiar a espinha de uma moçada, mas é um tema mais do que necessário, relembrando uma frase de um jornalista chamado Stanislau Ponte Preta, onde esse cara disse o seguinte: o Brasil entrou para a era da modernidade faminto e analfabeto. Ele se referia do saldo de avanços que de fato ocorreram no governo JK, onde a indústria aumentou muito, o transporte aumentou muito, a infraestrutura aumentou muito, a urbanização também, mas a agricultura e o analfabetismo deixaram de ser deixaram de ser otimizados como deveriam ter sido. Nesse sentido, Carlão, eu vou passar a bola para você começar. Fala para mim, você é um cara que veio de uma realidade social na qual hoje você se vê numa condição melhor. Com certeza. E você passou por esse progresso, vamos usar essa palavra um pouco cafona, através de uma metodologia de vida chamada trabalho. Você trabalha muito, eu te conheço, você trabalha muito há muitos anos
e você é muito dedicado naquilo que você faz. Então, através do trabalho, você pôde, entre muitas aspas, melhorar de vida, só usando expressão cafona hoje. No entanto, seguramente, você conheceu muita gente que não pôde deixar a própria árvore crescer, que teve a semente comida por uma condição social muito difícil. Nesse sentido, eu gostaria que você contasse pra gente e pra mim, do seu ponto de vista, qual que é o papel que um programa social no Brasil joga, se você pensar a estrutura empobrecida da sociedade brasileira? Cara, é difícil, né, bicho? É difícil porque essa resposta é uma resposta que vai fazer doer em muita gente. E aí eu vou, como você começou pautando a pergunta na minha história, eu vou aproveitar e falar um pouquinho dela. Você convive comigo aí algumas vezes na semana, a gente pega estrada junto e tal, e você já me ouviu dizer uma coisa que muita gente não entende. Eu sempre digo que eu sou um cara de sorte, que eu tive muita sorte, que eu tenho muita sorte. Eu sou de um bairro muito popular, numa cidade pequena, né? Aquela coisa conjunto habitacional, que é importante que se diga, a tal da Coab é um programa social, que foi desenvolvido lá no comecinho dos anos 80, e aí a minha família conseguiu ter acesso à casa própria por meio de um financiamento público, certo? Não foi de graça, meu pai pagou a casa. Eu me lembro da felicidade do meu pai quando ele conseguiu quitar aquela casa, pegando fundo de garantia, pegando isso, pegando aquilo, aquelas loucuras todas, pá, e conseguiu terminar de pagar a casa. Mas eu digo que eu sou um cara de sorte porque naquele lugar onde eu cresci, a imensa maioria dos garotos não puderam fazer o que eu fiz, que é estudar. Eu pude estudar. Obviamente, eu tive escolha. Por exemplo, meu irmão também pôde estudar e escolheu não estudar. Certo? Meu irmão é um cara, não quis, pelos motivos dele, enfim, mas ele não quis estudar. Isso foi até um ponto na época de muita tristeza para o meu pai. Mas eu escolhi, quero estudar, e tive essa possibilidade. Então, durante a minha infância, minha adolescência, eu tive empregos. Mas nunca foi uma coisa muito regular, não foi aquela coisa do tipo, com 8 anos de idade começou a trabalhar e nunca mais parou, como era comum. Eu conhecia muita gente que era assim, muita mesmo. Então isso não aconteceu na minha vida, foram momentos mais espaçados. E eu tive a condição de, mesmo com todas as dificuldades, de conseguir terminar o ensino médio em escola pública. Mas consegui entrar na universidade pública e tive condição de viver com os programas sociais, que se eles não existissem eu não teria tido essa condição, mas ainda assim tive toda essa sorte. E aí você fez um apontamento assim de como ver a relevância das políticas públicas, das ações sociais. Eu entendo de uma forma muito simples, é acabar com a ideia de sorte. Porque eu não gosto de sorte. Eu acho sorte uma puta sacanagem. Vai que você não dá, né? Não, e outra, eu tive sorte, e o outro que não teve. Exatamente. Eu escuto muita gente falar mal de uma expressão que é a meritocracia. Ela é muito mal utilizada, mas é uma expressão que eu acho maravilhosa. Todo mundo receber de acordo com o seu mérito. As pessoas conseguirem aquilo de acordo com aquilo que elas desempenham. Porra, eu acho fenomenal as pessoas se empenharem, se dedicarem e conseguirem. E não acho correto você se empenhar menos e conseguir igual ao outro que se empenhou mais,
que se dedicou mais, que tem mais talento, que trabalha mais. Eu gosto dessa ideia do mérito, eu acho ela do caralho. Agora, sorte tira isso, porra. Porque, veja, vamos aqui ser bem frio. Você tem uma origem familiar, uma origem de trajetória bem diferente da minha. Então, se eu posso dizer que eu sou um cara de sorte, você é um cara de muita sorte. E tem gente que tem nossa, né? Carretas de sorte, né? O cara que nasceu sorte filho do débito. o cara que nasceu filho do Luciano Huck, puta nossa que pariu. Senhora. Que sorte. Que sorte, né? Assim, lá longe. Cacete. E aí, parceiro, eu pergunto pra você, assim, não é passando a pergunta, mas uma dinâmica retórica, assim, isso é justo? Isso não é justo. Isso não é justo. Pô, Carlão, mas o cara trabalhou na vida, ganhou dinheiro, conquistou, ele vai dar a condição pro filho dele de conseguir um monte de coisa. Mas eu não tô falando de passear em Aspen. Eu não tô falando de conhecer o Museu do Louvre. Eu não tô falando de você passar o ano novo, sei lá, na Times Square. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do você comer, do você ter o remédio, do você frequentar a aula, ter algum serviço, da escola ter aula, a tua casa não chover dentro, você poder sair na rua sem pisar no esgoto, você não ter que sofrer porque tem um rato entrando ali, saca? Você não tá passando por dificuldade de ir até o ponto de ônibus porque tá tendo tiroteio. Isso. Porra, porque aí é muita sacanagem. Do mesmo jeito que eu acho que eu tive sorte, tá cheio de gente aí com azar, filha da puta. Certo? Então eu entendo que você ter políticas públicas é acabar com essa coisa da sorte. Então, se eu dou condição minimamente próxima para as pessoas, eu começo a chegar perto de uma ideia de mérito. Porque aí tem mérito, certo? Aí é um puta do mérito. Agora, caso contrário, não tem como, não funciona. Então eu acho política pública espetacular, acho um negócio maravilhoso, acho que tinha que ter cada vez mais, principalmente num país que é um dos recordistas de desigualdade, como é o nosso. Claro, é brutal, né? O tal do índice de Gini, para a nossa audiência que talvez não tenha ouvido falar, é um índice de um economista italiano que mede a concentração de renda. Porque avaliava-se a quantidade de dinheiro das pessoas e o poder de consumo através de uma estatística muito sacana chamada renda per capita. Então você pega a renda do Carlão, pega a renda do Taone, pega a renda do velho do Avan, soma e divide por 3. Dá a impressão que é 3 milionários. Não é verdade, meu parceiro? Então renda per capita cá pra nós, vai tomar no cu, não funciona. Não existe. E aí existe um índice para combater a ideia mentirosa da renda per capita, que é o índice de Gini ou índice de concentração de renda. Mais próximo de 0, menos concentrado, mais próximo de 1, mais concentrado. O Brasil é quase 0,8, de 0 a 1. Portanto, é muito alto. Ou seja, 70% da riqueza do país está na mão de menos de 10% da população. Exatamente. É de cair o cu da bunda, né, cara? Que regra é essa, né? Não tá certo. Mas, eu tô lembrando de uma história aqui. Cara, eu não sei porquê. Talvez tenha sido até uma questão de criação. Mas eu tenho uma certa sensibilidade para algumas pessoas. Que eu olho e eu já flagro se a pessoa é problema ou não, se a pessoa é leal ou não, se a pessoa é honesta ou não. Eu já errei. E quando você erra, isso se transforma só em preconceito, né? Você está se indispondo de maneira injusta. Mas na maior parte das vezes eu acerto. Eu já ouvi histórias sobre você, e eu te contei as histórias que eu ouvi sobre você, que eu sabia que era mentira, mas eu queria saber o seu ponto de vista sobre o que estavam falando sobre você e de fato verificou-se que era mentira. Olha o que aconteceu uma vez. Minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão, tinham muita amizade com uma outra família. E eu olhava para essa outra família com uma certa desconfiança, sabe? Não me parecia ser exatamente o tipo de pessoa que estava na minha sintonia. Mas duas famílias amigas se frequentavam e eu tentava fazer a egípcia, né? Como se fala. Aí, um belo dia, a mãe dessa família falou assim: ai, eu já dava aula, não havia tanto tempo.
Ai, tô tão arrependida. O que foi que você tá arrependida? Ai, a minha filha, ela não conseguiu passar na Unicamp, na segunda fase. É mesmo? O que aconteceu? Ai, só faltou um pouquinho de ponto. Faltou 0,4, 0,5, aquelas coisas. Eu falei assim, mas isso não é tão ruim. Sinal que ela está muito próximo, é mais um ano que ela se prepara, talvez mais um ano de pré-vestibular, ela vai entrar com folga e vai entrar em mais de uma. O que você está arrependido? Eu falei assim, não, sabe o que é? Eu paguei escola particular, eu coloquei no sistema objetivo, depois eu coloquei no poliedro, foi estudar em Campinas, a gente deu tudo, e se ela tivesse estudado na escola estadual, pela cota ela teria entrado. Filha da puta! E eu dava aula em escola estadual, justamente. Aí eu falei, aí a amizade começou a acabar, né? Falei, não teria não. Aí não ia faltar 0,4, talvez faltasse 40, 35 pontos. É como assim? Você tá achando que minha filha não é capaz? Eu falo assim, não, a sua filha ela é super capaz, assim como todo mundo é capaz. Mas a capacidade nas pessoas precisa ser institucionalmente nutrida. É muito difícil você exercer a sua capacidade sem nenhum tipo de suporte. É muito difícil você se tornar um velocista sem um tênis. É muito difícil você mexer com estética sem nunca ter ido a um dentista. Eu falei para ela o seguinte, o sistema de cotas, ou para falar de maneira mais política, mais polida, o sistema das ações afirmativas, ele é criado idealmente para durar pouco tempo. Por quê? Ele vai tentar aproximar o déficit de pessoas que entram nas instituições, nas faculdades públicas, porque o desnível de preparo é muito grande. E mesmo assim não dá conta de criar um nivelamento. A maioria das pessoas que estudam na universidade pública, em cursos onde a relação candidato-vaga é maior, são pessoas que vieram ou da elite, ou da classe média alta, ou da burguesia explicitamente. Isso não está certo, porque a universidade é pública. Então o que é o certo? O certo é que o Estado crie condições através de políticas públicas para que a educação do ensino médio, no ensino fundamental, na escola estadual, na escola municipal, seja tão boa como em quaisquer outras escolas particulares. Isso é o certo. E aí, quando chegar nisso, não vai ter por que o sistema de ação afirmativa existir. Porque as pessoas de fato vão estar concorrendo a partir do mesmo lugar. Aí de fato pode acontecer algum tipo de meritocracia. Porque isso que vocês estão chamando de meritocracia é só uma justificativa moral para a noção básica e explícita que as pessoas não estão competindo a partir do mesmo nível. Você está entendendo? E aí, olha a prova disso. Isso aconteceu hoje. Carlão, isso aconteceu hoje cedo. Chega essa época do ano, a gente está no finalzinho do segundo semestre letivo, metade de dezembro, existem estudantes de exame. O que é o exame? É aquele estudante que não atingiu o conceito mínimo na disciplina durante o ano, ele vai tentar fazer alguma coisa para recuperar. Aí eu cheguei na escola, o Flávio falou assim, nosso coordenador, dono da ZAP, falou, olha, esses 3 estudantes que estão de exame passaram por situações muito complicadas durante o ano, eles estão com muitas dificuldades emocionais, familiares, ajude-os, porque a ideia aqui é fazer eles aprenderem o que eles não puderam aprender, não é para castigar. E assim, eu não tenho problema nenhum em ser submisso quando a regra está certa, e a regra dele está certa, eu entrei lá para ajudá-los. Aí entrei para ajudar, estava de recuperação na sala um brasileiro, uma brasileira e uma chinesa. A gente tem no 9º ano uma aluna chinesa e eu nem sabia. O nome dela é até difícil de pronunciar. O primeiro nome, Shinji. Ela tentou me ensinar a pronúncia vocálica correta. E aí, na hora que eu vi que eu dou aula para uma menina que nasceu e morou 9 anos em Hong Kong, eu entrei em êxtase, porque ela tem muito a ensinar pra gente. Porque uma coisa é a gente dar aula de China, de Revolução Cultural, de Mao Tse Tung, outra coisa é ter morado 10 anos em Hong Kong. Exatamente. É diferente, a experiência empírica traz coisas diferentes. Eu fiquei conversando com a menina, e aí, isso dentro de uma escola particular. O brasileiro e a brasileira
começaram a fazer bullying com a menina na minha frente. Tipo, começaram a chamar ela de xixi, comedora de grilo, não sei o quê. E tava super legal o meu clima com ela. Aí que tá o lance. Como eu tava ali, e como eu sou muito bom professor, eu pude fazer aquela situação uma situação de diálogo e aprendizagem. Aconteceu. Não preparei, mas aconteceu. Eles se desculparam, ficaram numa nice. Uma xenofobia que aconteceu na minha frente pôde ser combatida no ambiente escolar. Aí que eu te pergunto. Nas escolas estaduais e municipais, onde se remunera muito pouco, inclusive no estado de São Paulo, e como a remuneração é muito baixa, falta muito professor. Como falta muito professor, tem muita aula vaga. Qual que é a chance de uma situação de preconceito não ser transformada numa situação de aprendizagem? Enorme. Gigantesca. Enorme. Será que a gente não está vendo, portanto, que as pessoas não estão competindo a partir do mesmo nível? Elas não estão em cima do mesmo degrau? Cara, eu vou falar pra você uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Muito simples. Não estão vendo. Não estão vendo. E isso faz parte de um traço cultural brasileiro que eu, particularmente, ainda não consegui identificar plenamente a sua origem, mas consigo verificar a sua função e como funciona. Veja, tem essa menina que é chinesa, no terceiro tem um menino também que e nós temos já na história dessa escola, já é recorrente a presença de alunos chineses. Essa escola? Todo ano tem alunos assim, isso porque é um fato, o fluxo migratório vindo da China para o interior de São Paulo é bastante comum, e Marília tem um número grande. E como a escola tem uma política de ser uma escola de acolhimento, de ser uma escola múltipla, uma escola que prega a ideia do não preconceito, a tendência é que essas pessoas cheguem mais a esse ambiente do que a outros. Agora, você falou assim, será que as pessoas não enxergam que elas estão em patamares diferentes? Não. Não enxergam. Primeiro, talvez porque nós tenhamos na nossa cultura, você que estuda mais cultura do que eu pode identificar isso melhor, existe no Brasil uma cultura de que é feio, de que não é uma coisa elegante, de que não é uma coisa boa você falar que tem dinheiro, que é rico, que prosperou, que cresceu, que evoluiu, certo? É deselegante. As expressões que você usou no começo, você colocou como expressões cafonas, progresso e vida melhor. Isso está na nossa cultura, né? De que, poxa, não é uma coisa legal de se falar. E aí, o que acontece dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva fodida, que é uma perspectiva, importante pra caramba? O camarada que tem uma vida melhor, e quando a gente usa o termo melhor, estamos falando de economicamente melhor, com oportunidades mais amplas, mais múltiplas, mais diversas. Essas pessoas, elas são criadas de uma forma a acreditar que aquilo que elas vivem é comum. A não olhar a realidade e entender a realidade que a cerca. É a lógica do condomínio, né? Ele acha que o mundo é aquilo. E quando ele acha que o mundo é aquilo, quem não consegue por quê? Aí vem a história da formiga e da cigarra. Não é? A cigarra não consegue ter nada no inverno porque passou o verão cantando, passou a primavera cantando. Olha que vagabunda, certo? Se ela tivesse trabalhado igual a formiga, ela tinha conseguido acumular. Você vê o Walt Disney contribuindo amplamente para esse pensamento bizarro, esse pensamento filha da puta. Eu conheço pessoas próximas, pessoas até da minha convivência, pessoas com um pouco mais de idade, que
não enxergam que nunca foram pobres. Eu falo para elas, mas vocês nunca foram pobres. Mas a gente passava muita dificuldade, a gente não tinha tantos refrigerantes, a gente não tinha tantos doces, todo mundo estudava na escola pública, mas porque só tinha aquela escola para todo mundo. Nós estamos falando do Brasil dos anos 60, do Brasil do começo dos anos 70, não é assim, o rico só tinha um tipo de refrigerante, olhe lá. Porque é o que tinha no país. Certo? Mas pessoas que não passaram privação. Você imagina, eu estou falando de uma família que nos anos 70, começo dos anos 80, os filhos decidem, vou fazer faculdade e vão para universidades particulares e o pai paga moradia, paga alimentação, paga mensalidade de 3, 4 filhos, basicamente ao mesmo tempo, e tá tudo bem. Era pobre esse cara? Que jeito. Que dificuldade que essa família passou. E aí eles não aceitam quando eu falo assim, vocês nunca foram pobres. Eles não aceitam que quando eles andavam de Fusca, as pessoas estavam andando a pé descalças. Eles não aceitam. Eles não sabem o que... mas na minha casa era um quarto para as filhas, um quarto para os filhos. Eu sempre dividi quarto com os meus irmãos. Ele não sabe o que é uma pessoa que mora numa favela que não tem quarto. Ele fala, a gente morava na fazenda, então o banheiro era fora da casa. Mas era o banheiro da fazenda. Ele não sabe o que é morar numa favela e não ter o banheiro. E essas pessoas não enxergam a realidade. Então, quando você fala para elas assim, poxa, você não está vendo essa desigualdade? Ela não está vendo. E a nossa função é, na luta, tentar fazer ele enxergar. Certo? E como que você faz essas pessoas enxergarem? Na marra, parceiro. É na marra. É pegar o filho da empregada, que ele olhava e falava assim, aquela menina que é filha da empregada doméstica vai ser empregada doméstica. Pegar aquela menina e pôr na universidade. E aí aquela menina vai fazer faculdade junto com o filho do patrão. Aí eles ficam loucos. Porque eles falam, meu Deus, o que está acontecendo? É isso aí. Certo? Aí eles piram, velho. Eles piram. Porque o grande lance da política pública é você pegar a realidade e bater na cara deles. E aí tem gente que vai escutar eu falando isso e vai achar que eu sou contra o rico, contra o cara que ganha dinheiro, contra... Cara, eu já falei tanto isso que às vezes é repetitivo, mas eu sou capitalista. Eu não acho que as pessoas não devam ganhar dinheiro. Eu entendo a importância do empreendedor. A única coisa que eu acho um verdadeiro absurdo é você achar que para você ganhar dinheiro você tem que querer que o outro não tenha nada. Isso é que eu acho foda, sacou? Isso é que eu acho muito complicado. Porque, bicho, estamos aqui hoje, não é hoje que vai ao ar, né? Sempre vai uns dias depois, mas estamos com a notícia de que o governo federal mudou a regra do ProUni. Ainda é uma notícia nova, precisamos aprofundar nisso para não cometer deslizes. Mas a notícia é, agora alunos que também fizeram o ensino médio nas escolas privadas sem bolsa, ou seja, alunos que pagaram mensalidade, terão acesso ao programa ProUni, que é importante que a gente diga, é um programa que visa ajudar alunos de escola pública ou bolsistas de escolas particulares, alunos que não têm condição de bancar. É um programa que paga a mensalidade dessas pessoas, ou em 100% ou em 50%, para que elas possam cursar universidades particulares. Porque o nosso sistema de universidade pública também é difícil. E eu entendo que essa é uma dificuldade mundial. O cara, às vezes você pegar o cara, mora em Marília, ele fala assim, olha, eu passei na Federal do Rio. Para morar lá vai ser uma dificuldade, a família às vezes não vai conseguir. Então, colocar esse camarada para fazer alguma coisa que de repente é algo mais interessante para ele, para a família, as possibilidades. Agora, como que vai ser se eu pegar esses alunos que a família tem dinheiro
e inserir esses alunos nesse mesmo programa. Aí fudeu o rolê, ué. Você pega a causa do programa. E perdeu-se a causa do programa. Quer dizer, ajudar o camarada fode a porra toda. E aí, jogando pra você, um Brasil que vive hoje com gente comprando osso pra fazer sopa, com gente pegando comida no lixo, um país que está batendo recorde de desemprego, um país que está de novo no mapa da fome, um país que a criminalidade só tem aumentado. Colocar o aluno que tem condição de pagar a mensalidade da universidade particular para receber um benefício do governo e o governo pagar a faculdade para ele, isso é um programa que a gente classificaria como? Como? O programa Fila da Puta agora? Porra! É o país que ajuda os ricos. Eu acredito muito que por essas e por outras fica explícito que nem todo governo governa para todo mundo. E que, na verdade, fica bastante explícito que tem muitos governos que deliberadamente governam só para alguns e para um grupo bem pequenininho. Olha que coisa muito doida. Quando a gente pensa no programa Minha Casa Minha Vida, no programa do FIES, no programa do ProUni, esses programas, eles têm uma articulação tal de funcionamento onde, ao mesmo tempo, eles conseguem dar assistência e política pública para quem carece e eles conseguem fazer a engrenagem do capitalismo funcionar. Por quê? O programa do ProUni, que é um programa onde o governo subsidia a universidade de quem não pode pagar. Quem está ganhando muito com isso e lavando a égua de jet clean é a universidade também, privada, que é uma empresa privada, que no capitalismo, como quaisquer outras empresas, gera lucro através da exploração do trabalho. Não tem choramidó, é a regra do sistema. Então, quer dizer, olha que coisa muito doida. O ProUni, ele é um programa, ele tem uma causa que é contribuir para a entrada de pessoas de baixa renda na universidade. E esta causa já funciona dentro de um esquema que empresas capitalistas se beneficiam. Já está bem montado o jogo. Agora, como é muito difícil para parte da população que é egoísta, que é mesquinha, que não tem senso de brasilidade, como é muito difícil para essa população ver o pobre na universidade, ela consegue dar o aval simbólico e de narrativa para o governo ir lá e estragar o programa. O programa do FIES é um programa que tem uma jogada muito parecida e ele é ainda mais capitalista, porque ele envolve uma fase do capitalismo, uma fase superior, chamada capitalismo financeiro. Então, se você constrói um programa de empréstimo, a pessoa estuda, emprestando dinheiro, se forma, tem uma carência e começa a pagar. Você amarrou a pessoa nessa história durante todo o tempo de formação, que fica a sombra do empréstimo nas costas dela, e depois durante todo o tempo que ela vai pagar o empréstimo. Ou seja, uma formação que a priori levaria 4, 5 anos, do ponto de vista prático, vai ocupar 15, 20 anos da história da pessoa, dependendo do curso até mais. Porque tem cursos que são muito caros. Então, é um programa de Estado que está associado a uma causa que é injetar pessoas na universidade, que funciona amarrado ao capitalismo. Já é um programa capitalista. O programa Minha Casa Minha Vida. Quem se deu muito bem com esse programa foram as construtoras. As empreiteiras, com certeza. Sim ou não? Então você pega, por exemplo, o apartamento MRV, que é o prédio de até 4, 5 pavimentos, que é para não ter a estrutura do elevador, né? Que torna a obra muito cara. O prédio ele é modelado de uma tal maneira que ele é muito versátil. Então o MRV de Rio Claro é igual ao de São Carlos, é igual ao de Araraquara, é igual ao de Marília. É só ter o terreno, terraplanar e pau na mamona. Tá certo? Isso eu acho, sinceramente, que é bom para quem pode adquiri-lo. Se você pode comprar,
é melhor que pagar o aluguel? Você quer se sujeitar a morar em menos metros quadrados, mas morar nos metros que são seus? É uma escolha sua. Quer fazer isso? Faça. Agora, não vamos achar que isso é ser bom samaritano, que é bom mocismo. Não. É uma regra do sistema que está atrelando uma demanda popular a uma lógica capitalista. E é muito doido. Por quê? Uma vez, e o ProUni é o começo da conversa, não vai acontecer só com o ProUni. Uma vez que o ProUni muda de essência, passa a ter um outro nível de participação de público, isso indica que a gente chegou num nível de iniquidade, de burrice no campo da política, que não estão enxergando nem o jeito capitalista do programa funcionar. E isso é bastante preocupante. A gente esses dias estava no carro, viajando para dar aula, e a gente começou a conversar um pouquinho sobre a ideia de populismo. Sim. Que é uma ideia conceitualmente complicada, difícil. No Brasil, há um período chamado de período de Quarta República ou de República Populista, que vai, grosso modo, entre o governo do Dutra e o governo do João Goulart. E aí é muito curioso. Por quê? Se você baixar um pouquinho a visão, você pode ficar achando que o Minha Casa Minha Vida, que o Leve Leite, que o ProUni, que o FIES é tipo esmola. Que história é essa que o governo tá dando? Que história é essa de Lei Rouanet? Que porra é essa que eu pague aos outros que ganham? Se você começar a ter este tipo de interpretação, cuidado. Você não está enxergando um palmo político e econômico na sua frente, você não está entendendo nada. Você mas tá eu acho que isso é a maioria não entende nada. Tem que ficar alerta, porque pensa, o período que o Brasil teve maior desenvolvimento de embrião de projetos de política pública está perfeitamente casado com o período que a economia brasileira mais cresceu. Aconteceu recentemente. A gente saiu do 10º não sei quanto lugar de produto interno bruto a nível planetário, fomos para o 6º, quase passando a Alemanha. O que foi feito de tão diferente? Entre outras coisas, criou-se condições para uma parcela gigantesca da população brasileira começar a brincar com certos padrões de consumo através de políticas de Estado que visam, inclusive, fazer o capitalismo brasileiro funcionar. Você concorda comigo, não? Cara, eu não só concordo, como eu vou avançar um pouco nisso, na crítica disso. Porque eu entendo, e olha o tamanho da volta que eu vou dar. Você já estudou, da mesma forma que eu, teoria marxista. E o Marx dizia, lá no século XIX, que um país, para ter o desenvolvimento da revolução, precisaria ter uma conscientização da classe trabalhadora. E essa conscientização da classe trabalhadora só iria ocorrer em um país que tivesse pleno desenvolvimento das forças produtivas. Tanto que o Marx acreditava, por exemplo, que o país que ia ter a revolução ia ser a Inglaterra. Pois bem, vamos pensar no Brasil. Eu, Carlos Roberto de Almeida Júnior, cientista social, formado pela Unesp de Marília, posso afirmar que o Brasil do começo do século XXI não chega ideologicamente nem no calcanhar da Inglaterra do século XIX. Por quê? Porque nós ainda não entendemos a importância do desenvolvimento da burguesia. Veja, nós não temos no Brasil nenhuma empresa multinacional de origem brasileira que tenha grande repercussão global. Me fala uma fábrica de televisão brasileira que vende no mundo inteiro. Uma fábrica de celular, uma fábrica de automóvel, uma fábrica de, sei lá, não tecnologia, tem. Né? Você não tem.
Não tem. A Índia tem. E nós não temos. A Tata Motors indiana é uma empresa tão foda que alguns anos atrás ela comprou a Land Rover. Né? Então a colônia comprando a metrópole, olha que negócio legal. E o Brasil simplesmente não tem. Então nós não temos burguesia. Eu digo isso há algum tempo e muita gente não entende essa expressão. O capitalismo brasileiro precisa ser mais capitalista. A gente precisa entender a importância de circular dinheiro. Na cabeça do brasileiro, ele só quer dinheiro parado. Ele quer acumular, 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 acumular. E ele não entende que o crescimento, se você está no topo da pirâmide, você só tem um jeito de crescer, orelhudo, é a base crescendo, porque ela empurra você para cima. Não precisa ser muito esperto para entender isso. Então, se porra, vamos imaginar que eu vou falar uma besteira. Eu sou dono de uma fábrica de tênis e vendo tênis no Brasil inteiro e tenho bastante dinheiro. Quanto mais pessoas tiverem condições de comprar tênis, melhor para mim. Aí eu vou ter na minha marca de tênis, na minha empresa, eu vou ter o tênis da classe AAA, eu vou ter o tênis da classe AA, da classe A, da classe AB, da classe B, C, D e E. E aí eu vou vender para todo mundo e eu vou ganhar mais, e eu lá na ponta da lança só vou subir. Mas o orelhudo vai criticar o camarada da vila comprando. Quantas vezes você viu pessoas falando, olha lá, ó, o cara lá da Coab, ó, não tem reboco na parede, mas tem um iPhone. Porque ele tem sonho de consumir. A nossa sociedade é uma sociedade do consumo. E aí você quer tirar daquele cara essa possibilidade. E você não entende que você está se prejudicando. Quer dizer, é muito burro. É igual esses playboy idiota do caralho que vai na porra da lanchonete, que vai no restaurante e xinga o garçom. Parceiro, ele vai cuspir no seu copo, seu orelhudo. Vai passar a rola na sua pizza. Cara, ele vai temperar teu suco com a água da sarjeta, com a água da privada, porque você é um bosta de um xarope. É isso aí. Porra, deixa o cara consumir. Deixa o cara pegar avião. Quanto mais gente tiver pegando avião, mais avião nós vamos ter no Brasil. Menos acidente de trânsito, menos carro capotando. É isso aí. Certo? Vamos deixar o cara comprar roupa, deixar o cara comprar o remédio, vamos deixar o cara pagar o convênio médico. Eu vou contar pro senhor uma historinha curtinha, que ela pra mim foi emblemática. Se for a do cinema, eu quero ouvir de novo. A do cinema da minha filha eu contei aqui já? Não, contou pra mim, mas... Tá. Cara, essa história, ela me choca. Vamos encerrar com ela, é muito boa. Eleição, perto da eleição em 14, minha filha pequenininha vira pra mim e fala, pai, eu quero ir no cinema. Eu era pequenininha, eu falei, nossa senhora, lá vai eu assistir um filme da Barbie, né? Ela falou, não, pai, só vamos minhas amigas. Eu falei, mas como assim? Vai no cinema sozinha? Tá doidona? Ela falou, não, pai, ó, tá combinado. Os pais vão na porta, compram o ingresso, compram a pipoca, compram o refrigerante, nós entra e vocês ficam lá esperando. Eu falei, tá bom. Então vamos. Tava tudo certo, cheguei lá, tinha pais e mães fazendo isso, beleza, beleza. Eu falei, porra, não vou. O filme tinha 1 hora. Eu falei, vou pra casa, vai ser o tempo de eu sentar e ter que voltar. Então eu fiquei ali no shopping. Eu tinha que comprar um tênis, comprei um tênis e fui tomar um café. E sentei do lado de uma mesa que tinha 4 senhoras. Sabe quando você olha pras velhas e sabe que elas são ricas? Você vê aquelas borsonas, aqueles colarzão, aqueles colar biteludo, aquele cabelo que tem uns negócios, pá, né? Tem gente que tá olhando falando, minha avó, aquelas velhas que você fala, essa velha tem dinheiro. Velha do dinheiro. Isso. E velho vai perdendo a audição, eles vão falando mais alto. As velhas indignadas, cada uma falando do seu condomínio,
Porque os condomínios tinham que criar mais bolsões dentro dos condomínios para estacionar os carros das empregadas. Porque no condomínio tem regra que você não pode estacionar o carro na rua. Tem que pôr na garagem ou pôr no bolsão. Como os bolsões são pequenos, as empregadas tinham que parar o carro delas dentro da garagem das velhas. Elas ficavam indignadas de ter um Uno, ter um Gol, não é? Ter um Celtinha do lado da Mercedes dela. Olha o problema dela. E sabe como que elas terminaram a frase? Como que eu não aguentei sair de lá? Elas falando assim: onde já se viu empregada ter carro? Só que esta mesma orelhuda, se bobear, o marido dela é dono da loja que vende o pneu. É isso aí. É dona da loja que vende o carro. Ela não se ligou da merda que ela tá falando. Quanto mais empregada tiver carro, mais pneu, mais gasolina, que o seu filho tem 5 postos, ele quer vender mais gasolina. É isso aí. Certo? Falta as pessoas terem essa mentalidade. Ó, bicho, vamos ser sinceros, estamos chegando em processo eleitoral e com certeza esse programa vai sair antes da eleição. Com certeza. Né? Com certeza, porque a eleição está longe. O que o Lula, na presidência, 8 anos na presidência, fez de espetacular no Brasil? Nada. Sendo sincero, o Lula só fez o óbvio. Falou assim, vem cá, você não come nada, eu vou arrumar um jeito de você comer 3 vezes por dia. Automaticamente vende mais pão, bum, bomba a padaria. Vende mais arroz, feijão, bum, bomba os mercadinhos. Ó, você vai conseguir tomar uma tubaína de vez em quando, bum, açúcar bomba, água gaseificada, rótulo, garrafa, caminhão entregando. Só o óbvio. Só o óbvio. O Lula entrou para a história do Brasil como um dos presidentes mais importantes desse país, e se você gosta dele, você vai concordar comigo. Se você não gosta, você tem que concordar também. Porque dado é dado. Fazendo só o óbvio. Então, enquanto o capitalista brasileiro não virar capitalista de verdade, continuar sendo senhor feudal, escravocrata, filha da puta, e não perceber que nós precisamos ir para frente. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, escola pública. Cara, eu queria que a escola pública fosse um recurso de apenas se você quer ou não. Que todo mundo tivesse condição de fazer escolha, mas não é. Exatamente. Quando você tira essa possibilidade, você mata o sistema. É isso aí. Essa história que você contou das senhoras me lembrou uma outra história. Certa vez aconteceu com a minha mãe isso. Ela falou que ela estava num jantar corporativo de uma empresa X e ela estava comentando, se eu não me engano, da Dona Odete. Dona Odete foi uma senhora que trabalhou na nossa casa há muitos anos, acho que 12 ou 13 anos, e ela foi praticamente para mim uma segunda mãe, porque meus pais trabalhavam muitas horas por dia, então ela nos criou. Dona Odete cuidou do Vinícius, eu acho que do 3º ou 4º dia que ele nasceu, até grosso modo ele tem uns 5 ou 6 anos. Então é uma pessoa que afetivamente tem um lugar muito especial na nossa vida, Dona Odete. E aí eu acho que ela comentando sobre a Dona Odete, tal, com uma mulher. Aí a mulher falou assim: nossa, lá em casa é a mesma coisa, a nossa empregada é igualzinho, ela já faz parte da mobília. Da mobília? Minha mãe, oi? É como se ela já fizesse parte da mobília. É uma coisa, né? Então é muito doido, porque a gente vai fechar a tampa para não ficar dando muita volta em torno do próprio rabo. O problema central do Brasil não está nos programas sociais ou nas políticas públicas que visam otimizar eticamente a sociedade. O problema está em a gente dizer a verdade. Grande parte da população rica detesta a população pobre, que é a maioria absoluta demográfica. A verdade é essa. É por isso que incomoda, porque o programa funciona. Funciona. E o dia que esse rico entender
que ele gostar do pobre não significa que ele tem que levar para casa dele, mas é dar chance pro cara, que esse cara vai deixar ele mais rico ainda, mas ele é burro. Sabe, não tem outra palavra, isso é burrice. Tá, na verdade... Porra, a gente gasta mais dinheiro com juro do que com programa social, caralho. Tá contaminado com uma tradição escravocrata que hoje é escamoteada de liberdade de expressão, de eu falo o que eu quero, de eu sou conservador e tá tudo bem, mas na verdade, isso é só escravagismo. Só. Infelizmente só. Parceiro, vamos fechar a tampa? Vamos tomar uma. Bora trabalhar? Bora tomar uma. Agora tomar uma o quê? Umas horas de trabalho. Mais né? umas. Vamos que vamos. Moçada, muito obrigado por hoje. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho, manda mensagem pra nós. Quiser colocar a sua marca aqui, vamos conversar. Quiser gravar, filmar, registrar o audiovisual de quaisquer eventos, procure esses caras aqui, ó. Ômega Audiovisual na cidade de Marília é fera demais. Faz aniversário, bar mitzvah, Natal, casamento, divórcio, o que você quiser. Até graduação na capoeira, os caras estão filmando tudo. Dando mortal junto com você. Meu parceiro, muito Beleza, obrigado. garoto, é nóis. Tamo junto, falou. Falou.